com os alunos do 8º ano. Meu nome é Eliane, para quem não me conhece, coordenadora do colégio, do Fundamental 2. E estamos aí na proposta desse ano, que é Ano Internacional do Turismo Sustentável. Então, os alunos, junto com os professores, orientadores, escolheram um tema, uma cidade, um estado, um país, continentes, e desenvolveram um trabalho durante o ano. E hoje aqui é o fechamento desse projeto, né, desse trabalho desenvolvido, né, durante os bimestres. E o 8º ano A ficou aí com o tema Dubai. Senhores, somos o 8º A e estamos aqui para apresentar nosso trabalho, Dubai, os desafios para sustentar um paraíso artificial. Vamos falar sobre o turismo sustentável, um pouco sobre a história de Dubai e sobre uma nova modalidade de hospedagem, o hostel. Foi declarado pela ONU em 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. A sua importância promove mais entendimento entre os povos de todos os lugares, que leva uma maior conscientização sobre o seu rico patrimônio e várias civilizações e a sua preservação. Há uma maior apreciação dos valores inerentes de diversos todo mundo do turismo estamos lutando para poder trazer a paz universal. Viajar abre as portas para o intercâmbio intercultural e o diálogo. Ele é uma oportunidade de ouro para romper as barreiras entre a ignorância e os preconceitos. É um veículo também para a criação de empregos como produtora de desenvolvimento sustentável, bem como da economia criativa e como condutora do crescimento e da inovação. O subtema Dubai, Desafios para Sustentar a Paraíso Artificial, foi escolhido de modo a demonstrar um dos Emirados que hoje se tornou o ícone do turismo no mundo pelos seus projetos arquitetônicos colossais, onde cada espaço foi meramente estudado, que teve uma expansão territorial significativa com a construção de ilhas artificiais, onde é examinado periodicamente os impactos da natureza de forma a preservá-la. Outro fator importante são seus costumes e a sua cultura rica e tradicional. Esse trabalho tem como objetivo principal salientar, mesmo com os altos e baixos do mercado financeiro e as intervenções da natureza, procurar vias de como sustentar o empreendimento e o povo. O turismo sustentável nos mostra a sua rentabilidade e forte influência sobre a economia de um país e seu impacto imediato na população, com a geração de empregos e distribuição de renda, sem deixar de conhecer novas civilizações. Os objetivos principais são divididos por etapas de alcance, como o turismo, que é uma saída para estimular a economia do país, gerando empregos para se manter a sustentabilidade. Preservar o patrimônio, mostrar novas vias para se manter o empreendimento, apresentar novas modalidades de negócio em hospedagem, conhecer e entender outros povos e culturas. A história, os costumes e valores de um povo místico e exuberante, onde seus princípios religiosos e econômicos são completamente o oposto do Brasil. Vamos aprender, entender, conhecer mais sobre Emirados Árabes Unidos, mais especificamente Dubai. Mohammed bin Rashid Al Maktoum é o visionário por trás dessa incrível construção. O projeto é a resposta ao sério problema que vivia seu emirado. Ele sabia que o petróleo iria acabar, então ele tinha duas opções:
buscar formas alternativas de sustentar seu povo ou aguardar ajuda. Há apenas 60 anos atrás, Dubai era um lugar atrasado, habitado por caçadores de pérolas, mercadores e beduínos. Nos anos 60, os exploradores descobriram o petróleo, a súbita injeção de bilhões de petrodólares. Mas geólogos disseram que o petróleo chegaria ao fim em 2016, e quando os poços estiverem secos, a boa vida de Dubai poderia acabar tão rápido quanto começou. A resposta à sobrevivência de Dubai está em sua geografia. Esse minúsculo emirado, cuja sua área é 2 vezes menor que a cidade de Londres, fica localizado no distante Golfo Pérsico. Dubai tem 3 recursos inexplorados: o sol, a areia e o mar. Ele está passando por um futuro desaquecimento. Foi aí que Sheikh Mohammed tomou uma importante decisão. Ele queria criar um playground no litoral do Golfo Pérsico. Sheikh precisava de algo muito luxuoso para lançar seu emirado no mundo do turismo sofisticado. Foi aí que ele decidiu tornar seu emirado num destino de férias mais exclusivo do mundo. A construção da primeira ilha artificial. O Sheikh Mohammed queria triplicar o número de turistas de 5 milhões para 15 milhões, mas não tinha espaço suficiente em seu emirado. Então ele resolveu aumentar em 56 quilômetros a costa de Dubai, que ao todo ficou 128 quilômetros. A ilha artificial Palme Vermelha é tão grande que pode ser vista do espaço. A ilha é circundada por quebra-mares em forma de lua crescente que diminui o impacto das ondas. Foram utilizados materiais naturais como pedras e areia. Cada pedra foi colocada individualmente por um guindaste e suas posições foram cuidadosamente calculadas por coordenadas de GPS. As drogas retiravam a areia do fundo do mar e formando as camadas. O sucesso foi tão grande que Sheikh Mohammed resolveu criar mais 2 outras ilhas. Na primeira imagem podemos ver os barcos colocando as pedras para fazer os quebra-mares. Na segunda imagem, as drogas estão retirando a areia do fundo do mar e formando as camadas. Não era possível usar a areia do deserto, pois era muito fina, e com a movimentação das ondas iria desmoronar. Na terceira e quarta imagem podemos ver o assentamento das areias no quebra-mares. Na última imagem está como ficou a ilha já concluída. Diariamente as correntes marítimas são monitoradas pelo motivo da erosão causada pela movimentação das águas, podendo assim a ilha ficar desalinhada e deformada. Ameaças contínuas de terremotos, tempestades violentas e erosão causada pelo mar. O monitoramento de impactos ambientais não detectou nenhum problema com a vida marinha. Outro problema que surgiu foi que os quebra-mares poderiam estar prejudicando as águas de dentro da ilha. As fontes de energia dos 7 Emirados são as não renováveis, como o petróleo, o carvão, o gás natural, as usinas termoelétricas e nucleares. As fontes não renováveis são aquelas que, uma vez utilizadas, não podem regenerar-se espontaneamente e nem pela intervenção do homem. Dubai possui apenas 7% das reservas de petróleo presentes nos Emirados Árabes Unidos. Dubai, o país mais conhecido atualmente mais conhecido atualmente. Nós estamos com difteria, tétano, tuberculose, hepatite B, entre outras, pois essas são doenças muito comuns nos Emirados. Nas cidades grandes dos Emirados, a saúde é bem avançada e tem equipamentos capacitados. Já no interior, essa saúde é mais escassa. Remédios permitidos no Brasil podem ser proibidos no país, como por exemplo o remédio de tosse com codeína. O viajante que toma remédio controlado deve verificar junto às autoridades emiráticas se está legalizado o consumo de sua medicação no país. E é bom que você tenha um seguro-saúde, pagando um pouco a mais para ter esse atendimento internacional. A grande maioria dos árabes é muçulmana, como tal, seguem as normas alimentares ditadas pelo Alcorão, pois nos determina muitos detalhes de vida e cultura dos seus fiéis. Na cultura árabe, a comida representa uma importante base de comunicação e as refeições são centros de encontros familiares e círculos sociais. Alguns alimentos, como frutas frescas, hortaliças, peixes ou frutos do mar, são muito raros em suas mesas. Os árabes não têm costume de comer isolados nas famílias, e nas famílias mais tradicionais todos se reúnem ao redor de uma mesa redonda e baixa,
sentado em almofadas ou tapetes e comem em um único prato de metal, onde toda a comida é servida ali. E é um grande prazer dos árabes recepcionar visitas com comida. Existe uma predominância entre religiosos islâmicos que, por conta disso, ocorrem muitas perseguições religiosas. O islamismo tem seu rival, o cristianismo. A Arábia Saudita é o 6º país com mais perseguição aos religiosos. Eles são tão rivais que, se a conversão para outra religião, é punido com morte. Já falamos um pouco sobre Dubai, agora vamos apresentar um pouco sobre a nossa empresa. Bem, somos os alunos do 8º ano e criamos o Comfort Hostel para demonstrar o turismo sustentável, e também foi criado pensando na demanda crescente de turistas buscando por uma experiência internacional. Para realizar essa experiência foi proposta a criação de um albergue turístico com custo reduzido. Os Emirados Árabes Unidos é um país localizado no Golfo Pérsico, formado por uma confederação de monarquias independentes, os Emirados. Os 7 Emirados são Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khalifa e Fujairah. Banhados pelas águas azuis do Golfo Pérsico, Dubai é uma cidade futurística, com grandes avenidas, prédios modernos, centros de negócios e muitos pontos turísticos. Também conhecida como Bela do Golfo Pérsico, Dubai é localizada estrategicamente entre as principais capitais financeiras de Londres e Singapura. Vai a capital do turismo nos Emirados Árabes Unidos. É o mais populoso entre os 7 Emirados. Ai, meu Deus. O território é desértico e partilhado por oásis, com regiões montanhosas e belas praias, uma cidade completamente segura para os turistas. Está localizado na rua Sheikh Mohammed bin Zayed, em Dubai, onde é bastante conhecida pela população e de fácil acesso para os turistas. O Comfort Hostel é uma empresa no segmento de hospedagem mais informal e econômico. Atende ao público que busca acomodações confortáveis por um preço acessível e onde seja possível compartilhar conhecimento e culturas, formado por uma atmosfera alegre e bonita, onde o nosso cliente se sente super confortável. A filosofia da empresa Comfort Hostel é uma empresa idônea especializada em hospedagem familiar. Nossa principal filosofia é empatia e comprometimento, buscando suprir e entender as necessidades de nossos clientes, orientando-os para uma melhor postura a seu país de comodidade e segurança. Outra preocupação do hostel é a sustentabilidade da empresa e o meio ambiente. O nosso serviço de hospedagem terão três modalidades de acomodações: quarto compartilhado com banheiro fora do quarto, quarto compartilhado com banheiro dentro do quarto e quarto privativo com banheiro privativo. Também estará à disposição do cliente 2 modalidades de quarto compartilhado com banheiro fora do quarto, apenas para mulheres; 2 acomodações de quarto compartilhado com banheiro fora do quarto, apenas para homens; e também terá 2 acomodações com um quarto compartilhado com banheiro dentro do quarto, só para homens; 2 acomodações de quarto compartilhado com banheiro apenas para mulheres, com banheiro dentro do quarto. Também terá 2 acomodações de quarto privativo com banheiro privativo. Também terá à disposição do cliente 2 cozinhas compartilhadas, uma piscina na área externa e um estacionamento. No nosso hostel, terá 4 quartos compartilhados por andar, 2 femininos e 2 masculinos, tendo 12 camas cada um, com roupa de cama e travesseiro, que será lavado 2 vezes por semana pela camareira. Já as roupas dos clientes poderão ser lavadas nos nossos tanques ou máquinas, com o preço de 1 dirham, uma moeda, por peça, com peso máximo de 6 quilos. Já nossos quartos individuais terão 4 camas para o casal e para os seus filhos, com a limpeza semanal de segundas e sextas. Os nossos banheiros compartilhados terão 4 cabines para tomar banho e os nossos individuais terão 2. Oferecemos também um kit higiênico com sabonete e papel higiênico. Já para usar nossas toalhas do hostel, terá o preço de 6 dirhams.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sazonalidade, ou seja, climas e as temporadas. O clima nos Emirados Árabes é árido subtropical. A temperatura pode variar entre 35 a 42 graus. As áreas litorâneas são mais úmidas e recebem uma brisa vinda do Golfo à noite. Os meses de dezembro a março podem variar de temperatura entre 25 a 35 graus, podendo chegar a 15 graus durante a noite. O período chuvoso é de janeiro a março, mas chuvas podem ocorrer em todas as épocas do ano. A nossa cozinha terá uma geladeira duplex, 4 armários grandes, uma pia dupla, um fogão com 6 bocas e com forno, um micro-ondas, 110 pratos e 330 talheres, com garfo, faca e colher. E a faxineira irá apenas lavar a louça. A nossa segurança será 24 horas por dia, com 3 câmeras por andar, 3 câmeras de segurança por andar. E 4 guardas vigiando, 4 guardas. 2 vigiando no período noturno, das 18 horas às 6 horas, e 2 vigiando no período da manhã, das 6 horas às 18 horas. E haverá um cofre disponível em cada quarto. O lazer terá 2 sofás com 4 lugares e TV por assinatura, com Wi-Fi 5 GB, um campo de 30 por 90 metros, uma sala de jogos com pimbolim, sinuca e videogame. O serviço principal de um hostel é a hospedagem, vendas e reservas, recepção, recursos humanos, administrativo, manutenção e a governança. Setor de RH, recursos humanos, encarrega-se das questões dos trabalhadores da empresa e a contratação, que ainda assim exige particulações para tal. Trabalha as expectativas dos profissionais e a seleção e a qualificação dos funcionários. Setor de reservas. O setor de reservas tem como objetivo vender o hotel tanto para hóspedes individuais quanto para grupos, com a finalidade de maximizar a receita gerada pela diária. Atenção especial também deverá ser dada às regras relacionadas com a diária e suas tarifas. A recepção é o coração da pousada e o principal elo entre todos os outros setores. Nela ocorre o registro do hóspede durante toda a sua permanência. Ele interage com a recepção, solicitando informações, fazendo críticas e elogios e pagando a conta na saída. Ou seja, a recepção é o cartão de visita de uma pousada, pois é o primeiro e último contato do hóspede no estabelecimento. Um pequeno hostel tem vários setores. Um pequeno hostel não tem apenas o setor administrativo. Há vários, como estoque, contas a pagar, contas a receber, compras e custos. E escrituração contábil e fiscal. E entre esses setores há apenas um setor que é exclusivamente contratado uma pessoa à parte para trabalhar nele. E esse setor é a escrituração contábil e fiscal. Prédios e equipamentos bem mantidos garantem que nossos hóspedes tenham uma boa experiência durante sua estadia. Caso ao contrário, se nossos hóspedes depararem com instalações mal cuidadas, como torneiras pingando, lâmpadas quebradas ou vazamentos, por exemplo, a insatisfação deles aumentará e a nossa percentual de lucro diminuirá. Em geral, nós temos 2 tipos de manutenção, a preventiva e a corretiva. A preventiva é aquela realizada todo dia para ver se há algum erro ou falha em nosso hostel. Já a corretiva é somente realizada quando há algum problema no objeto que está sendo utilizado. Alimentos e bebidas. Além da hospedagem, todo hostel deve oferecer algum serviço de alimentos e bebidas. No mínimo, deve-se oferecer o café da manhã e, dependendo da localização e público-alvo, devem ser oferecidos outros tipos de alimentos, como almoço, jantar, ceia e chá da tarde. Em termos de estrutura física, é preciso pensar em uma área com mesas e cadeiras para os hóspedes tomarem café da manhã. O setor de governança é responsável pelo processo de limpeza da pousada, área comuns e apartamentos. Como a área a ser limpa é muito grande, é comum um alto número de funcionários. A lavanderia também é responsabilidade da governança. Mesmo que você terceirize esse serviço, ele ainda é responsável pelo controle de qualidade, entrega e recebimento de todo o enxoval.
Nós divulgamos a nossa empresa em sites, revistas especializadas, redes sociais, na internet e em sites de Google. Os Emirados Árabes é um dos pontos turísticos mais procurados do mundo, mas especialmente Dubai, que está entre as 10 cidades mais visitadas do planeta. Agora vamos mostrar algumas características desse mar tão exuberante. Burj Khalifa é um arranha-céu localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sendo consequentemente o maior arranha-céu construído até então. Tendo 828 metros de altura e 160 andares. Recebeu esse nome após o Burj Khalifa, Sheikh de Abu Dhabi, presidente dos Emirados Árabes, ter dado um cheque no valor de 30 milhões de dólares para que a Dubai não desse calote em uma das suas principais companhias, a Dubai Road. Outros pontos importantes de Dubai são os desertos, pois são paisagens arrebatadoras. Outros pontos também são Dubai Fontaine, como está na imagem, que dispara jatos de 150 metros de altura no ar, acompanha música e também projeções a laser. Também o hotel Burj Al Arab é o hotel mais luxuoso do mundo, foi construído em 1994, em cima de uma ilha artificial. É o único hotel com 7 estrelas no mundo e é um hotel tão luxuoso que suas partes internas são constituídas a ouro. Também a Palmeira Judeira, que é a primeira foto, que é uma da menor ilha entre as 3 da Palms Island, que está localizada sobre a área costeira de Jumeirah, em Dubai, dentro dos Emirados Árabes. Dubai acaba por ser uma cidade com paisagens arrebatadoras. Por conta disso, por conta de sempre impressionar e suas belezas de praias e turismo, está entre as cidades da lista das cidades mais visitadas em turismo sustentável do mundo. Você poderá solicitar ajuda da embaixada em caso de prisão, morte ou acidente. Nem tudo a embaixada conseguirá ajudá-la a resolver. Existem problemas que são responsabilidades únicas do indivíduo e não do governo, como seguro viagem internacional, pague um extra ao seu plano, golpe e enganos, procure a polícia, dívida não paga é crime. O indivíduo não pode sair do país com dívida ativa e será preso imediatamente, mesmo sem ordem judicial. Se caso acontecer de sair, seu nome será preso e procurado da Interpol. Acidente com vítima também implica em prisão imediata. Os ambientes para homens e mulheres são separados. Não pode comprar bebidas alcoólicas sem a permissão especial. Para conseguir a permissão, você deverá ser maior de 21 anos, ser prestado comprovante da empresa onde trabalha, comprovante de renda e endereço, nacionalidade, se é casado ou não, e somente em hotéis e restaurantes. Dica da Embaixada Brasileira. É proibido demonstrar qualquer tipo de afeto em público, como abraçar, beijar e etc., principalmente se for com animais. É proibido a entrada ao país casais que não sejam casados legalmente. É proibido a entrada do país com carne suína. Cuidado com as redes sociais, pois elas serão analisadas antes da entrada ao país. Os turistas deverão saber as leis, regras e costumes do país em que irá visitar. No Emirados Árabes são transformados mais de 2,1 bilhões de litros de água salgadas em doce por dia, que seria o suficiente para o consumo médio de 10 milhões e meio de brasileiros. Nesse processo, a usina também produz quase 8 mil megawatts de eletricidade. Uma maneira de tirar o sal d'água é a osmose reversa, que empurra a água através de uma membrana porosa, a planta ferve a água produzindo vapor. O vapor viaja através de tubos como esse para uma turbina. Os tubos levam o vapor para a unidade de evaporação. A unidade de evaporação usa tanto calor e baixa pressão para ferver a água.
Na medida que a água vai virando vapor, vai deixando para trás seu teor de sal, o vapor se condensa sobre a superfície e é retirado na forma líquida e limpa. Como não há água potável em Dubai, não há sistema de esgoto. Um dos maiores prédios e mais famosos usam caminhões para retirar o esgoto e mandarem para fora. Existem indústrias de petróleo e gás que contribuem cada vez mais para o nosso meio ambiente ficar poluído. Os veículos também contribuem com esse ato, correspondendo a cerca de 42%. Em 2011, a ONU divulgou 10 países da Ásia com pouco ou pior qualidade de ar. Os Emirados Árabes Unidos ficou em 7º lugar por conta das indústrias e do lixo doméstico. Lixo é toda aglomeração de lixo da humanidade em aglomeração urbana. Precisamos realmente usar esse conceito, pois grande parte do lixo pode e deve ser reciclado. O reaproveitamento do lixo é importante, pois quando jogado em qualquer lugar pode trazer pragas e doenças e poluição ao meio ambiente. Existem lixos biodegradáveis, recicláveis, retomáveis e lixo hospitalar. Todos esses materiais devem ser separados para que recebam devido tratamento e assim evitar o acúmulo de lixo no nosso meio ambiente como um todo. Acessibilidade. De maneira geral, é necessário evitar barreiras físicas ou arquitetônicas, como as escadas e de comunicação, que possam inibir ou constranger o acesso dessas pessoas a qualquer área. Temos nosso site, logo de início podemos ver aqui. Temos o nosso site que tem onde você pode fazer seu check-in logo de entrada. Você pode ver se tem vaga, o horário. E ver os melhores pontos turísticos de Dubai para você ficar mais próximo de Dubai no nosso hostel. Temos também o nosso contato. Você pode falar conosco através de mensagens. Tem também como chegar até nós através da nossa localização. E assim vocês podem ficar mais perto do nosso hostel. E tem também o Reserve Aqui, que facilita muito o acesso ao nosso site e ao contato conosco para poder fazer reservas e enfim. Em meio à crise mundial, o mercado vem se adequando a novas perspectivas, bem como a economia criativa para o desenvolvimento social. Então fica claro que a sustentabilidade é o planejamento para o futuro de um empreendimento e de uma cidade. Obrigada a todas e boa noite. Vamos lá, oitava. Agradecemos a presença dos pais do 8º ano A. A saída será pelo fundo, tá bom?